de... o pessoal, eu ia te perguntar a questão da... Como é que chama aquilo, assim, aquele lusco-fusco da fumaça, da poluição, aliviou aí, aí já em São Paulo? Estamos no ar, Estamos no ar. Então, muito boa noite, internautas da Rádio Com, ouvintes. Hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro, e agora são 19 horas e 5 minutos, a temperatura é 18 graus. Estamos começando mais um programa Sociedade em Debate, que tem na condução eu, Roger Pérez, acompanhado pela Vera Lopes, Lair de Matos, Fábio Rosário, na técnica o Ivon Lopes, e a nossa convidada é a Vanessa Martina. E a nossa pauta é a nossa América Latina. Lembrando que a Rádio Com transmite pelas ondas do rádio, no FM, e também, para nos acompanhar, basta só acessar o site oficial da emissora, o radiocom.org.br, e a página oficial do Facebook, e também no nosso canal do YouTube. Aí você vai lá, toca o sininho e vai receber a nossa programação. Nos ajuda muito no YouTube, gente, nos ajuda bastante. Então, lembrar que os sindicatos que nos ajudam a construir essa ferramenta de comunicação de esquerda da classe trabalhadora é os sindicatos bancários, Sindicato da Alimentação, Associação dos Funcionários da Universidade Federal aqui de Pelotas, os professores da universidade aqui, a DUFPEL, o Sinasef, que é o IFSUL, os metalúrgicos aqui de Pelotas também, o CEPERS, Sindicatos Professores, estaduais, o SIMP, que são os funcionários e professores que trabalham no município de Pelotas, o SIMPAF, que são os funcionários da Embrapa. E, então, quando são 19 horas 7 minutos, é a Rádio Com 104.5 FM, eu vou passar para o Fábio trazer as informações, depois eu apresento a nossa convidada de hoje. Boa noite, Fábio. Boa noite, Roger, boa noite, bancada do Sociedade, nossa convidada Vanessa, os ouvintes e os internautas que nos acompanham. Então, nesta noite do dia 14, vou trazer rápido o boletim do coronavírus, boletim que foi divulgado agora há pouco pela Secretaria Municipal de Saúde aqui do município de Pelotas. Teve mais um óbito aqui na cidade de Pelotas, de uma idosa de 76 anos, que foi atendida na UPA do Areal no dia 10 de outubro. O município soma 142 óbitos, somados mais 37 novos casos da Covid-19 no dia de hoje. Atingimos a marca, então, de 4.725 confirmados. Destes, 4.029 são considerados recuperados, 541 seguem isolados, 13 estão internados. Esse é o quadro daqui na cidade de Pelotas. No Rio Grande do Sul, a notícia é que o governo, então, do Eduardo Leite, anunciou que as aulas presenciais na rede estadual retornarão agora, dia 20 de outubro. O retorno gradual das aulas presenciais na rede pública estadual terá início em 20 de outubro, com os estudantes do ensino médio e técnico. O governador Eduardo Leite anunciou a flexibilização nesta quarta-feira e afirmou que a prioridade será dos estudantes com dificuldades de aprendizagem e aqueles que não têm acesso à internet. A necessidade será identificada pelos professores que farão o chamamento dos alunos. Aos demais que não se encaixam nos grupos ou que queiram aderir ao retorno, será mantido o ensino remoto. Desta forma, a volta não é obrigatória para os alunos. Destaque do Brasil, de fato, é que educadores de Porto Alegre confirmam greve sanitária a partir de segunda-feira. A Assembleia do SIMPA aprovou medida enquanto não houver garantia de proteção da saúde e da vida da comunidade escolar. Os servidores e servidoras da Educação Municipal de Porto Alegre aprovaram greve sanitária a partir de segunda, dia 19, contra a retomada das atividades presenciais nas escolas imposta pela gestão do prefeito Marquesan, do PSDB. A decisão foi chancelada por cerca de 700 pessoas
que participaram de uma assembleia online do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre, que foi realizada ontem. Conforme o sindicato, a greve se manterá enquanto não houver condições sanitárias e estruturais adequadas para garantir a proteção da saúde e da vida de estudantes, professores, funcionários e comunidade escolar. O movimento espera que nenhuma escola seja aberta nas atuais condições, a fim de reduzir o risco de contaminação pela Covid-19. É destaque no Brasil, de fato. Então, eu trago o boletim do coronavírus, eu trago a informação referente ao governo do estado aqui do Rio Grande do Sul e também os movimentos sindicais, então, declarando greve sanitária. Lembrando que amanhã, aqui na cidade de Pelotas, terá um ato em frente à 5ª Coordenadoria Regional de Educação, a 5ª CRE, um ato que está sendo organizado pelo CEPERS Sindicato, do 24º Núcleo do Sindicato dos Professores aqui, Núcleo de Pelotas, referente ao Dia dos Professores, mas também nesta luta da educação, valorizando as vidas. Seriam essas as informações, Roger Pérez. Obrigado, Fábio. Muito obrigado pelas informações. Então, vamos lá para o nosso debate, né, para a nossa conversa com a Vanessa Martina da Silva, né, jornalista, editora da revista Diálogos do Sul, mestranda no programa de integração latino-americano da USP. Então, vamos saudar a nossa convidada de hoje. Muito obrigado, Vanessa, por aceitar nosso convite. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, a comunicação alternativa é isso, é a nossa grande bandeira e é importantíssimo estar nesse espaço e dividir neste momento aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Boa noite, Vera. Boa noite, Lair. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Boa noite, Roger. Estás me ouvindo? Tô te escutando. Não, porque aqui o meu equipamento deu um bug aqui. Não, só travou. Tá tudo bem. Continuando a falar, boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Obrigada. E estamos, assim, ansiosos por saber mais notícias, mais e mais recentes, né, notícias da América Latina, porque são muito poucas as notícias que nos vêm aqui dos irmãos, né? São raras. Mas temos certeza que vai ser um bom momento dividir esse espaço contigo hoje. Lair, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, aqui no Fragata tudo calmo. No Fragata tudo bem? Tá bom. Então, boa noite a todos, boa noite para a nossa convidada, Vanessa, boa noite, Vera. Vamos então a esse programa de hoje, que eu estou bem interessado nele, mais do que nos outros, até por conta de que essa carência que a Vera falou de informações que a gente tem da América Latina nos incomoda muito. É bom que a Vanessa, né, vem nos trazer para nós aqui, para nossos ouvintes, nos atualizar sobre o que está rolando aí nos nossos vizinhos. Eu espero estar à altura dessas considerações todas. Vamos ver aqui o que a gente traz, né, de informação, o que a gente pode agregar. Então tá, Vanessa, tudo contigo aí. Vamos... Bom, eu acho que seria interessante a gente começar a conversa falando da Bolívia, porque a Bolívia tem eleição agora no dia 18. Domingo, né? Domingo agora. Domingo agora. E a situação é delicadíssima. Por quê? Porque a gente teve um cenário eleitoral no país, com a eleição do ex-presidente Evo Morales, e a Bolívia ela tem uma regra muito particular com relação a segundo turno. A regra é assim, o candidato ele precisa ter 50% mais um de votos, como é aqui em vários outros lugares, ou, e aí tem o ou, ter 40% e uma diferença de mais de 10% para o segundo colocado. Então, por exemplo, se o candidato fizer 41 e o segundo candidato 29, ele tem mais de 10% de diferença e ultrapassou o limite de 40%.
O que aconteceu com o Evo Morales foi, ele fez os 41, então ele passou a margem ali dos 40, e a diferença esses 9%, né, foi de 10 e pouco por cento, digamos assim. E aí, quando você tem um cenário muito, quer dizer, 10%, gente, não é um cenário, por conta dessa regra, às vezes parece que, porque era uma diferença muito pouco, só que era uma diferença de 10%. Mas como tinha ali uma margem pela questão do segundo turno, tivemos a contestação, tivemos todo um cenário de polarização extremada e, por fim, uma série de renúncias, entre aspas, que de repente a gente pode até entrar nesse mérito, que culminou num governo da autoproclamada Jeanine Áñez. A Jeanine Áñez, ela era suplente no Senado, mas a presidenta do Senado, que era do MAS, ela também havia renunciado. Essas renúncias, elas ocorrem em meio à perseguição, tortura, incêndio de casas e estabelecimentos de partidos políticos. Então, um cenário de terror total, de ameaças e amedrontamento dos líderes políticos. Então, dirigentes, família, filhos, parentes próximos. E aí, em meio a isso tudo, assume Jeanine Áñez. Ela deveria ter ficado no poder e chamado novas eleições 3 meses apenas, e ela já vai completar 1 ano. Neste cenário agora, dia 18, a gente tem aí como 3 principais candidatos o Luiz Arce Catacora, que é do partido do Evo Morales, o MAS. Nós temos o Mesa, Carlos Mesa, que é ex-presidente, ele já governou a Bolívia. E nós temos Fernando Camacho. O Arce tem tudo para vencer no primeiro turno. Porém, se ele não vencer no primeiro turno, porque, de novo, a diferença vai ser ali bem de quase 11 pontos, e aí como tem essa margem, né? Se ele não vencer no primeiro turno, a gente espera, é de se esperar, uma união entre o Camacho e o Mesa, e aí, muito provavelmente, o Arce perderia. Então, a importância dessa eleição é que ela pode restabelecer a democracia na Bolívia. Pode, mas é muito delicado o cenário. Por quê? Porque nas eleições em que Evo Morales ganhou, nas eleições passadas, em novembro do ano passado, a OEA, a Organização dos Estados Americanos, esteve presente como para validar, para chancelar a eleição, e, na verdade, o que eles fizeram foram avalizar o golpe contra Evo Morales. Naquele momento, imaginem que a Bolívia é um país com 30% da população vivendo em áreas rurais, no campo, em regiões muito longe. Quem já foi para a Bolívia sabe que, às vezes, um percurso de 100 quilômetros você demora 4 horas para fazer, porque a estrada é muito difícil, a comunicação é muito difícil, nem todo trecho asfaltado, é tudo muito perigoso, aquelas estradas com desfiladeiros. Então, existe um sistema de contagem rápida chamado PrEP. E a PrEP é isso, assim, é um levantamento como se fosse uma boca de urna, só que já oficial. Só que a PrEP, ela não termina a contagem, ela vai somente até determinado ponto e guarda essas urnas que vêm de longe. E essa população rural, ela é majoritariamente eleitora do MAS, eleitora desse partido do Evo Morales. Quando a votação parou, quando o sistema parou, o Evo ainda não tinha ganhado no primeiro turno, mas tudo indicava, as projeções indicavam que era o que ia acontecer. Com a abertura dessas urnas, em que tem cidades que o MAS ganha com 90% de votos, então a tendência ali não é linear, a tendência é dar um salto de votos para o MAS. E então deu-se ali um caldo de cultura, deu-se ali uma oportunidade com a chancela da OEA de dizer que a paralisação da contagem, que não aconteceu, a PrEP não prevê a contagem total, então que
A paralisação da PrEP era uma maneira de o governo Evo Morales, o presidente Evo Morales, fraudar as eleições. A gente pode se perguntar muitas coisas a esse respeito. O primeiro que eu sempre gosto de levantar é que se você vai fraudar uma eleição, por que você vai fazê-lo com uma margem tão pequena, né? Então, se eles iam fraudar e não tinham os 11% ali, 10 e pouquinho por cento para ganhar no primeiro turno, por que não jogar a margem para cima? Por que deixar tão renhido? Pois bem, com todo esse cenário, hoje a Bolívia tem um governo que não é considerado legítimo por boa parte dos movimentos populares no país. Na região, também é questionada pelos movimentos de esquerda, né, isso em toda a região, e é um governo que serviu para desestruturar e desestabilizar a política econômica que vinha sendo implementada na Bolívia. A Bolívia, vale destacar, é muito rica em lítio. E lítio é o que permite que os nossos celulares tenham aí durabilidade de 1 dia, 2 dias. Lítio é o que vai permitir a possibilidade de termos carros elétricos em preços mais populares. Então, a Bolívia, com o Salar do Uyuni, que fica na região sul, que pega o sul da Bolívia, o norte da Argentina e uma parte do Chile, muda o nome, né, obviamente, mas ali o Salar do Uyuni, que é um salar enorme, aquele lugar é como se fosse um gigantesco pré-sal em termos de monetização, em termos do que eles podem fazer financeiramente com recursos. Quem tem interesse nesses recursos? O Tesla, que é dono dessa fábrica que produz carros elétricos. Então, assim, existe um interesse global na política boliviana, e o desmonte, ele, para além da questão de quem vai controlar o lítio, o desmonte, ele afetou a população, né, boliviana, que é majoritariamente indígena, que passou a ser novamente perseguida pelo tom de pele, né? Os indígenas têm um tom de pele que não é o branco, pelo tom de pele, pela maneira de falar, porque eles falam aimara, falam quechua, pelo modo de vida, porque vivem no campo, porque são as mulheres de pollera, que chamam, as mulheres de saia, que são aquelas mulheres com vestimenta tradicional, que usam aquele pano, que é o guaio amarrado com crianças, ou se fosse uma mochila, uma bolsa grandona nas costas. E aí voltamos a ter esse cenário, que é um cenário até meio colonial, de perseguição a essas pessoas, de acosso. Essa eleição pode normalizar tudo isso, ou pode agravar ainda mais, porque se houver, de fato, novamente, interferência, ingerência estrangeira no processo, a gente pode ter aí um cenário de desestabilização, de protestos, e a gente sabe também que o povo boliviano é muito combativo e que tem uma história aí de longos protestos. O povo indígena tem essa particularidade, né, de fazer as coisas muito no longo prazo. Então, começa um protesto, faz cortes de ruta, como eles chamam, que são os cortes de estradas, que acaba prejudicando o abastecimento. Isso, é um cenário muito complexo, mas muito importante, porque pode também impactar o restante do continente. A Bolívia, ela fica exatamente no coração da América do Sul, né? No centro ali. Então, esse resultado é muito esperado por todos, porque pode ser determinante para uma conjuntura regional, uma geopolítica local aqui. Falei demais, né? Não, Vanessa, não falou, não. Só vou te pedir mais um detalhamentozinho vamos dizer assim, da paisagem, do território. A gente sabe que tem a turma da média luna, como chamam, que é o pessoal mais latifundiário, né? Mas o que eu queria mesmo saber é a estrutura, a burocracia boliviana, ela fica no alto da montanha. A capital é para lá, é para cima, né? É só a Bolívia ter uma ideia, mais ou menos. A Bolívia aqui meio redondinha, né? Ela é meio... O território é andino
e amazônico, né? Ela tem os andino, amazônico, e também tem um pedaço que seria um pantanal, mais ou menos, que seria o referente ao Mato Grosso, assim. Então, que é o Chaco. São 3 biomas, né? Basicamente. E cada um tem suas características e tal, mas a população maior fica no cume da montanha, é isso que eu queria saber. Eles ficam um pouco tensos quando a gente fala, porque aqui no Brasil a gente se refere a eles como um país andino, só que a maior parte do país é amazônico, e aí eles falam assim, mas por que chamam de andino se a maior parte é amazônica? Mas, de fato, a capital política do país está em La Paz, que fica na Cordilheira dos Andes, aquela montanha, então a gente sempre vê falar disso. Deu uma travadinha na conexão dela lá. Vamos esperar um pouquinho, voltei? Que eu acho que agora... Está voltando. Voltou. Então, eu dizia que a capital fica em La Paz, e La Paz fica no topo dos Andes, né, no alto dos Andes, que a gente sempre vê aqui no Brasil falar, e talvez só ouça falar disso, que é quando o jogador de futebol vai para lá, seja na Libertadores ou alguma disputa de Mundial, e aí o raro é rarefeito, então você tem toda essa discussão. A maioria da população nem fica em La Paz. La Paz é bem limitada geograficamente, porque é cercada por montanhas muito, muito altas. A maior parte fica numa cidade chamada El Alto, o Alto, que é muito mais alto que La Paz, está a 4.000 metros de altitude. E ali é uma população obreira, né? Que é uma indústria, assim, não tem uma industrialização na Bolívia, mas seriam os operários, o pessoal que trabalha com produção, comércio, e a mão de obra de La Paz vem de El Alto. Ela desce, não é nem um morro, né? Ela desce a montanha, trabalha em La Paz e sobe. É ali que se concentra o grosso da população. Descendo a cordilheira, a gente vai ter ali a região de Cochabamba. Não sou muito especialista na geografia boliviana, mas aí descendo você tem a região de Cochabamba, e aí já tem a região mais, ali acho que é mais amazônica, que é onde você tem os cocaleiros. O presidente Evo Morales, ele era cocaleiro. Então é uma região tropical, onde você consegue plantar a folha de coca. Um breve panorama aqui dessa questão da folha de coca, um parênteses. A coca é sagrada na Bolívia, é considerada uma divindade, a folha da coca. A Bolívia, ela produz muito pouco de cocaína. Quem produz cocaína no continente é a Colômbia. Tem uma divisão aqui do trabalho. Quem produz, quem vende, quem consome. Então, quando se fala de combate ao narcoterrorismo, ao narcoestado, ao narco qualquer coisa, e se envolve a Bolívia, existe aí um equívoco, às vezes não intencional e às vezes intencional. Os bolivianos produzem a folha de coca e o consumo de folha de coca é muito grande, tanto para fins medicinais, faz bem para uma par de coisa, quanto para mascar. Eles, pela altitude de La Paz, eles sempre têm uma bola aqui de folhas, e isso permite que eles respirem melhor, tem todo um uso aí medicinal. E também fazem uma série de coisas, bolo, enfim, uso culinário. E aí uma parte acaba entrando na Colômbia e vai para refino, e aí se transforma em cocaína. Mas a produção de coca é totalmente legal e legalizada na Bolívia. E esses cocaleiros são indígenas e tem um estigma muito forte em torno deles. Então, Evo Morales faz parte do Trópico de Cochabamba, que é essa região cocaleira, onde os indígenas não têm a mesma característica que esses dos Andes. Então, não se veste com as mesmas roupas, o chapéu é diferente, então, é bem diferente. E ao sul seria aí o que seria o nosso Mato Grosso, que é uma região onde está Santa Cruz, que é a região mais rica do país. Santa Cruz é a região mais rica, já tem um pouco de industrialização, o comércio é mais bem desenvolvido. Se você chega em Santa Cruz, você realmente não sabe a diferença de estar no Brasil e estar na Bolívia, até pelo idioma, fala-se muito português lá.
O clima é bem ameno, é um clima muito parecido com o Brasil, vegetação e tudo. E ali se cria gado, tem plantação, então é muito parecido com o Brasil. Essa é a região mais golpista do país, que ali é o centro econômico. Ali que está o gado. Criagado. Exato. Boi bombeiro. É uma região que quer separar, que é separatista, que acha que é muito racista, que trata o indígena como se ainda tivesse na época da colonização mesmo, enfim, né? Como ser inferior, como não humano. Inclusive, quando eu comentei dos candidatos à presidência, o terceiro colocado é o Luiz Fernando Camacho. Ele é presidente da Comitê Pró Santa Cruz. Esse Comitê Pró Santa Cruz é uma loucura, porque é como se eles criassem um estado dentro de um estado. Não dá para chamar de milícia, porque é outra coisa, mas é um estado dentro de um estado. Eles têm organização, têm liderança e fazem política. Esse cara sai de Santa Cruz, em 2019, o cara sai de Santa Cruz, é desconhecido pelo país inteiro, sobe para La Paz numa campanha dizendo que ia fazer isso, que ia fazer aquilo, com uma Bíblia embaixo do braço e um crucifixo, né? Uma Bíblia e um crucifixo, vai subindo para La Paz, porque é literalmente, né, subir ali aquela montanha imensa. Ele vai subindo, fazendo comício, eu não sei se é comício, se é procissão, qual que é o nome daquilo, mas fazendo algo assim muito uma caricatura muito forte do que é o catolicismo. Chega em La Paz, aí tem todo um percurso, mas ele chega em La Paz dessa maneira, dizendo que ia pedir a renúncia do Evo. Ninguém acreditou naquele momento. Esse cara é louco, ninguém nem conhece esse cidadão. Pois bem, ele tenta entrar uma vez em La Paz, tem resistência. Tenta duas, acho que na terceira ele consegue. E aí já havia um acordo com os policiais, que começaram uma greve, uma situação bastante estranha. E ele, por fim, entra, chama Palácio Queimado. Ele entra no Palácio Queimado, que é a sede do governo, com a Bíblia e o crucifixo, faz uma oração, se ajoelha, uma coisa espalhafatosa. E aí a Bolívia tem duas bandeiras. A Huipala, que é a bandeira indígena, aquela toda colorida, que muita gente até confunde com a bandeira LGBTQI+. Então, essa é a Huipala, que representa as nações indígenas. São essas duas as bandeiras oficiais. Ele tira o Huipala, pega a bandeira tricolor da Bolívia, bota no chão, ajoelha, reza um Pai Nosso, se não me engano, e fala: Pachamama nunca mais vai entrar no Palácio do Governo. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Os indígenas estão fora. Esse cara de Santa Cruz, ele, claro que não só ele, mas ele encabeça, ele dá a cara a tapa no golpe de 2019 contra o presidente, não é só contra o presidente Evo, contra os indígenas todos, né? Contra a população indígena boliviana. Não sei se expliquei, valeu. Não, e é mais de uma nação, né? São de muitas. Povos originais. Hã? Tem os Aymara, os Quechuas, esses dois são os majoritários. O presidente Sim. Evo Morales e Aymara. E aí tem os Quechuas, que também mais ou menos compartilham uma série de signos, simbologias e cosmologia. Mas você também tem ali os Guarani. E assim, é multi. A Bolívia é uma nação, até esse momento ainda não se mudou a Constituição, então ela é um país plurinacional, porque se considera as várias nações indígenas, que podem ter, inclusive, leis próprias, desde que não se violem alguns parâmetros constitucionais básicos, como não pode determinar a morte de ninguém, alguns parâmetros mínimos, desde que se considere esses limites. Eles têm, por exemplo, um sistema, entre aspas, judicial próprio. Então, eles podem, se alguém roubou alguma coisa ali na comunidade, eles fazem um julgamento próprio, fazem um tribunalzinho, tem ali as lideranças que determinam a pena. Então, isso tudo sem passar pelo sistema penal boliviano tradicional, por exemplo. E multilingüe também, tem várias línguas como idioma oficial.
E o ofício desse candidato do MAS, o Arce, ele é militar? Não. Boa pergunta. O Luiz Arce, ele foi ministro da Economia do governo Evo Morales, e ele aí um dos grandes responsáveis pelo... A Bolívia foi o país que mais cresceu na região nos últimos 10 anos. O crescimento era sustentado ali em torno de 5%, chegou até a passar disso, 7%. Tinha um crescimento sólido e consistente, por quê? Porque, primeiro, que a Bolívia, o outro grande artífice dessa política muito bem sucedida, é o ex-vice-presidente Garcia Linera, Álvaro Garcia Linera. Então, o Arce e o Linera, eles têm uma ideia de que a economia boliviana, ela meio que é pré-capitalista, ela não precisava, para entrar no sistema capitalista, atuar como uma nação tipo o Brasil. Então, o que acontece? A economia é absolutamente informal. Se você vai para La Paz, você vê indígenas, pessoas, principalmente indígenas, vendendo artigos alimentícios ou artesanato na rua. Essa economia informal, ela permitia uma circulação de dinheiro que outros países industrializados ou mais industrializados não tinha. Por quê? Porque você tem ali uma indústria que a China tomou conta, né? Então, essa pequena indústria, tanto de manufatura, tecido e tal, a China foi tomando conta, você precarizou demais os operários e você tirou o dinheiro de circulação. Na Bolívia isso não aconteceu, o dinheiro continuou circulando porque a economia era informal. E isso foi permitindo o desenvolvimento de várias áreas. Então, aumentou a agricultura. A Bolívia, ela estava tentando se tornar meio que independente nessa política do lítio, querendo produzir bateria lá mesmo. Então, isso ia gerar mais recursos, a nacionalização do petróleo, do gás. Então, isso foi gerando recursos. Essa política de desenvolvimento, ela é trabalhada pelo Luiz Arce, que é agora o candidato à presidência. O vice-candidato na chapa do Luiz Arce é o ex-chanceler do Evo, que aí é uma figura muito caracterizada, indígena, muito tradicional, que é o Choquehuanca, David Choquehuanca. Então, eles pegaram essa fórmula, misturando a questão da economia, que foi pro buraco, a economia boliviana, assim, em 3 meses foi um descalabro, e a questão indígena muito marcadamente. Essa é a tentativa deles de voltarem ao poder aí pelo MAS. E eles são autossuficientes em energia, né? Não. Porque tem muito gás, pelo menos vendem aqui para o Brasil. Essa é uma pergunta que eu não saberia te responder se é autossuficiente, porque como tem muitas regiões, eles têm... Sim, eu acho que sim, porque a produção maior de energia são hidrelétricas. E eles têm muita queda d'água ali, então eu acho que se não for, é pouquíssima coisa que eles compram, mas creio que sim, creio que são autossuficientes, com uma matriz limpa, né, que no caso são as hidrelétricas. E fora essa potencialidade. Energia eólica, aquelas montanhas altas lá, deve ter bastante vento, né? Deve ser fácil também. Mas eu acho que não está desenvolvida ainda. A Bolívia, então, a esquerda não perdeu a eleição na Bolívia. Na Venezuela, a esquerda se mantém há mais de 2 décadas. Na Argentina, teve os Kirchner, teve aquele ato do Macri. No Uruguai, agora nós entrevistamos nesse horário aqui uma pessoa que falou sobre a eleição no Uruguai, e foi praticamente um empate a eleição no Uruguai. Aqui no Brasil, para tirar a esquerda do governo, foi necessário um golpe, foi necessário prender o candidato da esquerda que ia ganhar a eleição, foi necessário uma facada, foi necessário uma delação. Quer dizer, então, quando eu fico bastante... já estou ficando até enojado quando ouço os comentários de pessoas que se colocam como de esquerda, permanentemente fazendo críticas à esquerda,
a esquerda brasileira, a esquerda da América Latina. Mas só abaixo de violência, golpe, de instrumentos ilegais, através da ilegalidade, né, e da falta de caráter, para bem de afastar a esquerda dos governos. Então, não se pode, eu acho, fazer essas acusações de ineficiência à esquerda latino-americana com esse quadro. Eu concordo totalmente. E, assim, o povo, as pessoas, elas têm uma sabedoria intrínseca, né? Você não vai, de vontade própria, eleger o seu algoz. O que acontece? Manipulação, tentativas de golpe, orquestração desde o exterior. Então, assim, tentar só rapidamente passar por alguns pontos. O Brasil, esse cenário que a gente sabe, prisão do Lula, golpe contra Dilma, a facada e uma série de manipulações via fraude, com o disparo de WhatsApp, fake news. Na Bolívia, a Bolívia, o que falam? Eu já vou sair da Bolívia, mas o que falam na Bolívia, muito comazmente aí, para justificar a saída do Evo Morales? Ele perdeu o referendo, foi realizado um referendo para determinar se ele poderia ou não postular-se à terceira reeleição. E ele perdeu o referendo. Só que aí depois fizeram, enfim, uns trâmites e judiciais, a justiça autorizou e ele acabou postulando, porque tem toda uma discussão aí em torno disso, mas ele postulou. Só que o que aconteceu, que ninguém nunca fala isso, o que aconteceu naquele referendo? O Evo Morales perdeu o referendo? Depende. Ele perdeu por uma margem muito pequena de votos, mas com uma manipulação grotesca da votação. Inventaram um filho que não existia, fizeram... A Bolívia é uma sociedade super tradicional, super conservadora, e aí fizeram religiosa toda uma cena em torno do suposto filho. Quando acabou a eleição, a mulher, a suposta mãe, veio à tona dizer: não existe filho, não existe nada, eu inventei. E acabou. E não teve reparação, não teve nada. Ele tentou fazer alguma mudança no sistema judicial, mas é muito difícil. Equador, o Correa saiu em 2017 com uma aprovação altíssima. Só que a sociedade, ela sempre foi polarizada. Você tem ali em torno de 60-40, como sempre foi na Venezuela, por exemplo. Chávez ganhava a eleição de 57, 40. Então, sempre tem mais ou menos esse pêndulo. E é a mesma coisa com Rafael Correa no Equador. Rafael Correa sai, faz o seu sucessor, que é o Lenín Moreno. Lenín Moreno é sucessor do Correa pelo Aliança País. O Lenín Moreno dá um golpe, é uma loucura, rouba o partido do Correa, então pega o Aliança País para si, deixa os deputados reféns, os deputados eleitos pelo correísmo, deixa esses caras reféns, porque ele estava com o partido na mão, ele se torna o presidente do partido. Bom, Rafael Correa está na Bélgica, porque a mulher dele, a esposa, é belga. Rafael Correa começa a articular desde o exterior uma oposição. Passa a ser perseguido judicialmente também. Então, agora está com ordem de captura no Equador, ele não pode pisar no Equador, senão vai preso. Rafael Correa está aí tentando fazer um sucessor para as eleições de 2021. A Argentina teve um governo Macri, que também ganhou ali de uma maneira com muita manipulação, mas conseguiu ganhar a eleição. O governo foi um fracasso, um fiasco, uma tragédia. Fizeram um acordo com o FMI, que a Argentina vai demorar uns 100 anos. Um acordo, o FMI deu mais dinheiro para a Argentina do que deu para a Grécia. Tipo, a situação da Argentina é uma calamidade em termos econômicos. A população, vendo isso, fez o quê? Voltou para o kirchnerismo, voltou para o peronismo. Elege o Alberto Fernandes. A gente pode discutir quão de esquerda é o Alberto Fernandes, mas a gente não pode discordar que ele é eleito com base em um movimento de esquerda. Se a gente vai para onde mais a gente pode ir? Equador, para a Venezuela. Na Venezuela é muito interessante o processo. Na Venezuela, a gente teve, em 2017, a Venezuela faz uma eleição por ano, é uma coisa, assim, absurda.
E este ano tem eleição na Venezuela, vai ser dia 12 de dezembro, eleição na Venezuela. Se a gente vê a questão da Venezuela, então, a partir de 2013, tem uma desestabilização, um processo duro de desestabilização. Maduro não é Chávez, Chávez tinha um carisma, tinha uma popularidade que o Maduro, de fato, não tem. Mas Maduro conseguiu ali, no braço mesmo, segurar o processo desde 2013, quando vem sendo todas as tentativas de desestabilização. Em 2017, ele perde. Em 2017, a maioria da Assembleia Nacional, ela é opositora. E o governo imposta a todo mundo. O governo não impediu a eleição, não questionou o resultado, não fez nada. Um longo capítulo essa história da Venezuela. Mas por uma questão de 3 deputados, a oposição, 3, eles tinham maioria quase absoluta, eles podiam fazer 1000 coisas. Eles só não podiam mudar a Constituição, assim, porque ia precisar de um quórum um pouco maior. Deu uma travadinha nela ali. Deu. Voltei? Vamos ver se ela vai voltar. Voltou? Então, em 2017, o governo perdeu a eleição e empossou todo mundo. Ficou empacado porque nada se avançava naquela Assembleia, tiveram problema, enfim. Então, a Venezuela vem deste revés em 2017. Porém, se não me engano, em 2018, teve outra eleição para alcaldes, para prefeitos, governo regional. A situação já ganhou de novo. O chavismo já ganhou da oposição que participou das eleições. E assim, a oposição venezuelana é fantástica. Quando eles ganham a eleição, eles não questionam nada. Eles tomam posse, vão, tranquilo. Quando eles perdem, aí eles cantam fraude, assim. Então, assim, E agora, no Uruguai, também foi bem interessante, porque tivemos agora também eleições municipais e a Frente Ampla, o Frente Amplio, em termos absolutos, não dá para dizer que eles ganharam, mas eles ganharam nas cidades mais importantes com maior eleitorado. Então, também não é um revés. Diante das fraudes, dos golpes, da tentativa desde 2013 de desestabilizar Maduro, desde 2005 de tirar Evo Morales, desde 2010 de tirar o Correia, diante de tudo isso, é complicado dizer, a esquerda está perdendo em toda parte. Eu acho que tem uma articulação que vem de fora, que vem a partir dos Estados Unidos, que ficou claríssimo com golpe, Honduras, Paraguai, Brasil, Bolívia. Então, assim, é uma articulação que não é nossa, não é algo que os povos escolheram. É uma articulação que veio desde fora, a mando de um país que não quer perder a hegemonia na região, que no caso é os Estados Unidos, e agem como uma potência imperialista aqui. Sem contar Cuba, né? Pobre Cuba, sempre assediada pelo imperialismo dos Estados Unidos. Na verdade, o único bastião da direita e a moda do jeito que é a Colômbia. Colômbia. Mas, ó, Chile, a Colômbia, Chile é em 2000... a direita chilena encurralada. E na Colômbia também, porque a Colômbia, olha só... Tivemos... E nós aqui, né, Laíra? Tivemos uma... Aqui, né? E nós aqui. Não, mas olha, ó, na Colômbia tivemos um movimento super importante de crescimento de uma esquerda e chegamos a um contexto em que o Gustavo Petro, que é, inclusive, ex-guerrilheiro, Gustavo Petro teve recorde de votação, porque como a Colômbia tem a guerrilha, a questão das Farc e do ELN, a esquerda é muito mal vista lá em termos de projeto, eles não têm um projeto, é diferente, né? É diferente, a esquerda na Colômbia passa por outras discussões, mas o Gustavo Petro teve uma votação importantíssima, então você tem uma força da esquerda. Uribe, Álvaro Uribe, que seria o referente, mais ou menos ali, fazendo uma coisa bem grosseira, o referente do Bolsonaro na Colômbia, foi preso esses dias, acusado de narcotráfico, envolvimento com paramilitar, com os falsos positivos, que era quando o exército colombiano matava guerrilheiros, matava civis, colocava uniforme de guerrilheiro e dava baixa. Isso é falso positivo, para ganhar bônus, para ganhar dinheiro. Então, o Uribe envolvido com tudo isso, a justiça muito lenta, mas caminhando, vai avançando por uma situação de muito enfraquecimento da extrema-direita na Colômbia.
o presidente Ivan Duque não tem força nenhuma, não tem legitimidade, mas, claro, os acordos de paz também estão debilitados. Mas, assim, não dá para dizer que a direita está com uma força muito grande na Colômbia. E no Chile é impressionante. O governo do Pinheira prorrogou o referendo. Tivemos aí, nesse meio tempo, a pandemia, que acabou ajudando muito o Pinheira, porque ele deu uma derrota cachapante se ele tivesse realizado o referendo como era previsto em abril. Porque vem o Chile de um movimento popular crescente contra o ensino superior, que é privado, as aposentadorias, que são privadas, e o povo chileno vive na penúria, idosos cometendo suicídio por não ter situação, não ter como se manter. Então, a situação do Chile é terrível. É a prova de que a privatização dá muito errado, né? Eu acho que é isso. A gente tem um crescente de luta, mas... O Chile, na perspectiva, tem uma constituinte agora, né? Não sei se é ampla, mas parece que vai ter uma constituinte, não sei em que mês, acho até que é em novembro, não é isso? Exatamente, é dia 25. Eles têm um processo um pouco anterior. Eles vão ter um referendo para decidir se vai ter uma constituinte. Então, no dia 25, o povo chileno vai às urnas para dizer sim ou não. Sim, eu quero uma nova Constituição. Não, eu não quero, essa aqui tá de boa. E é uma Constituição da era Pinochet. Então, assim, é bárbara a Constituição. E aí eles também vão decidir se a Assembleia que vai votar a Constituição, se ela vai ser mista, ou seja, alguns deputados eleitos só para isso, e o Congresso, do jeito que está hoje, então mistura e faz a Constituição, ou se vai ser exclusiva, como uma constituinte exclusiva. O governo Pinheira defende a mista. A oposição, movimentos sociais, populares, defendem a exclusiva, porque, claro, o Pinheira tem mais força na mista, né? Mas essa nossa constatação, Vanessa? essa rápida avaliação que fizemos da situação, da aceitação da esquerda pelas populações dos países nossos aqui, pode apontar para um endurecimento do jogo pela direita, já que no voto ela sempre está arriscando a perder, né? A cada eleição é um perigo de uma derrota. Talvez o único lugar onde a direita conseguiu se estabilizar um pouco depois do golpe, aqui na América do Sul, pelo menos, foi no Paraguai, né? Pelo pouco que eu acompanho. Nos demais países, sempre correndo risco. No Peru também não tem notícias. Como é que está a situação no Peru? Peru está o caos. Peru está o caos porque no Peru a Lava Jato chegou de uma forma muito forte. Então você teve ali o suicídio do ex-presidente, como é que era o nome dele? Tô vendo, Alan Garcia. Então teve o suicídio do Alan Garcia, teve a destituição do Ollantaytamala, e agora o Martim Vizcarra está com a corda no pescoço ali, porque também já estão investigando e envolvendo a figura dele com corrupção. O Peru é muito complicado, porque a esquerda, eu acho que de todas as esquerdas que a gente comentou, eu acho que é mais débil a esquerda do Peru do que do Paraguai até. O Peru tem muita dificuldade, não tem, por exemplo, em todos os países, a gente tem um partido comunista, que vem dessa velha tradição comunista. E no Peru, o Partido Comunista é muito pequeno. Os efeitos do Sendero Luminoso, que foi uma guerrilha muito controversa de esquerda no país, são muito duros e maculam muito a esquerda. A gente tem um movimento com a Verônica, que foi candidata à presidência, então está surgindo aí uma juventude também questionadora, que está tentando se colocar no cenário, mas a situação é muito complicada, porque ali o fujimorismo, e veja só, o que eu acho interessante é que o caso brasileiro, quando a gente fala, a gente não, mas o pessoal falava, o Brasil vai virar uma Venezuela. Não, o Brasil não vai virar Venezuela, o Brasil vai virar Colômbia, e quiçá Peru, porque o fujimorismo no Peru, ele é uma força como o bolsonarismo. Ele foi um governo de extrema-direita com raízes muito populares. Se você chega numa comunidade lá do interiorzão do Peru, eles adoram Pinochet,
Por quê? Porque o Pinochet ele tinha essa veia popular. Ele ia lá, subia nos morros, abraçava as pessoas. O Fujimori. Eu falei Pinochet? Desculpa, gente. O Pinochet. Então, os filhos, a filha, sobretudo a filha do Pinochet, Keiko Fujimori, ela tem uma força muito grande. Ela perde a eleição, mas ela tem ela tem uma aceitação e muita força política. Então, o fujimorismo, ele ainda tem ele tem um enraizamento social e tem um enraizamento político muito forte. Se Bolsonaro conseguir cristalizar essa presença popular, o risco não tem nada a ver com a Venezuela. O risco é de Bolsonaro se tornar Fujimori, com apoio popular e com um enraizamento político. É candidato a prefeito defendendo Bolsonaro, abraçando bandeira, colocando foto, como acontece no Peru ainda hoje. E como acontece um pouco na Colômbia com o Uribe. Só que o Uribe agora está muito desgastado. E o Fujimori, apesar de desgastado, ainda mantém ali um curral eleitoral forte, né? Acho que é por aí. Vanessa, essa semana saiu aí na mídia que o Brasil fez a graça de gastar 6 milhões de reais treinando soldados lá no extremo norte do Amazonas, numa possível e provável invasão da Venezuela. Foi em setembro que aconteceu isso, naquela época que o Mike Pompeo teve na Colômbia, se não me engano, né? que se encontraram e tal. Mas o importante, foram 3.900 soldados, eu só estou falando isso aqui, porque parece que está na perspectiva não só do Trump, mas do Estado americano a uma intervenção mais radical na Venezuela. E eles não vão mandar os meninos dele, eles vão terceirizar a guerra. Pelo menos isso aí é o que dizem algumas pessoas lá nos Estados Unidos que passam esse tipo de informação. Eu não sei, eu só estou te relatando para saber se tu tem alguma informação sobre isso, se o Brasil vai entrar nessa aventura, quer dizer, vamos nos colocar nessa aventura, porque se o tio Sam quer, a gente não pode não querer, né? Temos 3 minutos, Vanessa. Esse é o desafio, vamos tentar. Bom, primeiro, vai depender muito de quem ganha a eleição nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, enquanto potência imperialista, precisam de guerras para manter o capitalismo deles bélico, né, totalmente belicista, manter a roda girando. Então, pode ser que o alvo, depois da Síria, depois do Iraque, pode ser sim a Venezuela, mas existe um custo muito grande de fazer esse tipo de incursão. A Colômbia e o Brasil não oporiam muita resistência, porque são pau-mandados totalmente dos Estados Unidos. Não tem uma política externa própria. Mas a gente não tem um continente só com esses dois países. A Argentina vai fazer resistência, o próprio México pode ter aí alguma ação em termos de tentar conciliar esse conflito, e o Peru não tem interesse, porque o Peru está metido até aqui em problemas internos e não teria por que se meter numa aventura bélica desse jeito. Então, é improvável, mas não é impossível. Por que eu disse que depende dos Estados Unidos? Trump, ele é um fanfarrão, assim, em termos geopolíticos. Falou, apertou a mão do Kim Jong-un. Falou, mas não conseguiu bancar a guerra contra a China. Então, o Trump pode ficar ameaçando a Venezuela. As sanções econômicas contra Cuba e Venezuela têm tido um impacto muito duro, muito forte. Os dois países estão numa situação terrível, muito dura por essas sanções. Mas eu acho Trump não tem o apoio no Congresso americano para fazer uma guerra, entrar com tropas. Já o Joe Biden teria, porque o Joe Biden ele vai ter um Congresso democrata. Quem fez as guerras não foi o Trump, quem fez as guerras as recentes foi o Obama, foi o Partido Democrata. Então, com esse apoio do Congresso, com uma carinha mais paz e amor, pode ser sim que o Biden queira fazer incursões menos de falação e mais achando que vai ser algo de curto prazo. Porém, a Venezuela tem ali uma resistência muito grande, porque o que a gente chama no Brasil de miliciano, que é um termo
totalmente errado. O que a gente tem no Brasil é paramilitares. Na Venezuela, eles têm milicianos, que são civis armados, com fuzil, com instrumentos de guerra. E você não sabe quem é civil e quem é soldado. Então, a carnificina que se coloca numa perspectiva de invasão na Venezuela é muito grande. E o exército deles é muito mais bem equipado do que o nosso. Então, seria, assim, uma coisa de uma possível catástrofe para o Brasil, em termos de contingente humano, contingente econômico, de todas as perspectivas, diplomático. A Colômbia, é isso, não tem política externa mesmo, porque o Ivan Duque mal governa o país, ele é um pau-mandado do Uribe, e na região seria absolutamente impopular, porque ninguém quer se meter nessa treta que não tem nada a ver com nada. E tem a tia Mas Rússia, eles né? precisam, perdão, e tem a tia Rússia, claro, que está mandando ali, ó, vários recursos bélicos para a Venezuela há muito tempo já. E eles também não têm nenhum problema de falar isso, eles estão falando abertamente. Chegou míssil, não sei o quê, chegou não sei o que lá. A Venezuela deu um recado muito atrevido, que não custa nada mandar um míssil na região ali de Angra dos Reis, Paraty. De lá, né? Eu acho que os militares brasileiros... Eles não tem problema. Não, teria, sim. Teria um grande problema a se meter com o Brasil. Mas os militares brasileiros conhecem muito bem a Venezuela. Então, assim, eles também... Teria que ser algo maior do que eles para se meter nessa. Tipo, é ordem de cima mesmo. O que é difícil, pensar que eles vão fazer. Mas não é impossível, porque a ordem vem de cima. Agora, Biden e Bolsonaro também não vai ter essa afinidade toda que ele tem com Trump. Então, é difícil ver como é que vai ser essa coisa de eu mando e você obedece, né? Não sabemos. Não sabemos. É uma incógnita, mas é isso. É improvável, mas não é impossível. Mas isso tem deixado aqui de cabelo em pé toda a força progressista brasileira, porque onde já se viu o Brasil, uma potência que é, uma potência diplomática, eles chamam a gente de o grande irmão do Sul, como que pode, não irmão de Big Brother, né, mas grande irmão de irmão. E como pode a gente se meter numa enrascada dessa? Os venezuelanos que cuidem dos seus problemas, que resolvam com eleição, como eles querem resolver o seu futuro. Mesma coisa com Cuba. O Brasil não tem que se meter nessa conversa. O Brasil tem tanto problema aqui, minha gente, que essa não Mas é o petróleo, né, Vanessa? O petróleo que está... É a economia, né? Economia. Vou passar para o Fábio aqui, para o Fábio trazer as interações aqui para a gente começar a fechar o programa. Então, mandando um abraço para o César de Lima de Melo, dizendo que está um excelente debate, o Jorge Ricardo Guariento, que manda os parabéns para a Vanessa, e o pessoal que está acompanhando também a gente no Facebook, no YouTube e também no Dial da 104.5 FM, trazer antes, rapidinho, para nós encaminhar a programação de amanhã, então, os ouvintes da Rádio Com, os internautas que nos acompanham, 9 horas da manhã, no Contraponto Entrevista, vamos falar sobre eleições municipais. O nosso convidado, Jorge Branco, sociólogo, diretor executivo do Instituto Novos Paradigmas e do Observatório dos Direitos Fundamentais. Amanhã, às 9 horas da manhã, live na página do Facebook e aqui no canal do YouTube, Rádio Com Pelotas. Então, corre lá, segue agora, aproveita, vai no sininho e ative o sininho para receber o lembrete da entrevista de amanhã, às 9 horas da manhã, aqui no Contraponto Entrevista. E depois, no Contraponto Debate, às 10h30 da manhã, vamos ter o assunto regulamentação da prostituição. Qual a sua opinião? Quem vai ser nossas convidadas é a Marina Mozilo de Moura, estudante de Direito da Universidade Federal aqui de Pelotas, e a advogada Rafaela Maino Doncato. Vão estar falando a partir das 10h30 da manhã no Contraponto Debate, a regulamentação da prostituição. Qual a sua opinião? Não fique de fora dessa, então vem com a gente amanhã, 9 horas da manhã e 10h30 da manhã na live do Contraponto, Roger Pérez. Antes de finalizar, é claro, dica de filme no Sociedade em Debate de hoje, o filme Bolívia, não podia deixar de ser, com a presença
Com a esperança, desculpe, de mudar de vida, Fred decide sair da Bolívia e ir para Buenos Aires. Chegando lá, ele encontra uma barreira de preconceito e acaba indo trabalhar em um restaurante. Lá ele conhece Rosa, uma paraguaiana que também foi ao país em busca de uma nova vida. O filme que mostra os preconceitos que os imigrantes sofrem no dia a dia, reduzidos a quase nada por conta da crise econômica. É um filme de 2001 e tem a direção de Israel Adrián Caetano. Tá aí a dica de filme do Sociedade em Debate de hoje, o filme Bolívia. E aonde a gente encontra? Encontra no Amazon Prime Video, no Netflix e também encontra no YouTube. Tem alguma coisa ali que dá para conseguir achar os outros canais de streamer. Obrigado, então, boa noite. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Roger. Obrigada. Obrigado, Vera e Lair. Muito obrigado, Vanessa, pela tua participação. Te agradecer mesmo, né? Muito obrigado mesmo. Pode falar. Okay. Eu que agradeço a participação, gente. Não sei se eu falei muito rápido, falei demais, mas é importante de falar com a audiência como esse, e a gente acaba se empolgando. Quero rapidamente só sugerir um outro filme, o filme Pachamama, que também está aí na Netflix, que é muito lindo para entender um pouco da cosmologia, da cosmovisão aí dos povos andinos, e dizer que a Diálogos do Sul, que é dialogosdosul.org.br, que é a revista onde eu trabalho, tem acompanhado aí as eleições dos Estados Unidos sob uma perspectiva dos povos do Sul, que somos nós, e também as eleições na Bolívia, referendo do Chile. Então, tudo isso a gente está acompanhando e dando aí a máxima atenção. Então, quem tiver interesse, quiser saber um pouquinho mais de nossa América, fica aqui o convite para entrar na Diálogos do Sul. Estamos em todas as redes sociais, é facinho de achar. Certo, gente. Obrigado, Vera. Obrigado, Lair. Obrigado a todo mundo que assistiu aí o Sociedade Debate. Tchau, Obrigado, tchau. Boa noite. Voltamos amanhã. Boas viagens pela América Latina e